Boa noite, irmãos. Estamos ao vivo pelo Expresso Milenar. Vou colocar aqui nos comentários a passagem que nós traremos hoje uma reflexão. Então os irmãos aqui podem acompanhar Marcos 14:13, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Então os irmãos deixem abertas as Bíblias ou no celular aí, que é exatamente nessa porção bíblica que nós traremos uma mensagem muito rápida e objetiva para os irmãos hoje, que com certeza vai ser motivo de reflexão, de oração e de transformação. Nós, do Ministério Reinar com Cristo, continuamos os nossos cultos, e as nossas lives pelas redes sociais. Acreditamos que agora já passado agosto, setembro, poderemos retornar às nossas atividades normais, os nossos encontros físicos, que ocorrem lá no Hotel Class, aqui na cidade de Rio Claro. Mas isso nós vamos anunciando conforme vierem as autorizações, vierem as normas, para a reabertura dos locais de oração e de culto. Enquanto isso, nós continuamos a orar pela nossa cidade de Rio Claro, pelos nossos governantes, pelos governantes do estado de São Paulo e do Brasil, para que rapidamente possamos superar essa situação que infelizmente perdura há 5 meses, e os prejuízos são enormes. E quando eu digo prejuízos em relação à pandemia, claro que infelizmente nós temos as perdas das pessoas, dos amigos, dos parentes, dos entes próximos, dos conhecidos, que infelizmente foram vitimados pelo vírus, pela doença, e isso nós lamentamos, nós ficamos tristes com isso, e também nós temos que pensar nos prejuízos sociais, porque muitas pessoas, infelizmente, têm passado por momentos de depressão, de angústia, de medo, de síndrome do pânico. Outras pessoas estão desempregadas, sem qualquer amparo financeiro. Outras pessoas tiveram que fechar os seus negócios, as suas empresas. Outras pessoas tiveram um prejuízo enorme nas suas empresas, nos seus negócios. E quem tem emprego teve muitas vezes o salário reduzido, algum benefício cortado. E isso, sem dúvida nenhuma, também é um prejuízo para todos nós, é um prejuízo para a nossa sociedade, que afeta a todo mundo. Eu não conheço ninguém que não esteja afetado de alguma forma, que não foi afetado de alguma forma com essa pandemia. É por isso que nós precisamos continuar orando, precisamos interceder, precisamos buscar em Deus, precisamos crer em Deus, liberar, abrir espaço para que Ele atue ainda mais nas nossas vidas, nos nossos negócios, nos nossos empregos. E essa oração que o Ministério Reinar com Cristo convoca para que os irmãos façam. Uma oração de fé, de certeza, de esperança, porque Deus tem sim o controle de tudo. Tudo isso que nós estamos passando está no controle de Deus. Nós estamos aqui dizendo que é a vontade de Deus, que Deus tem alegria, em que Ele se alegra com a morte, com as perdas. Não, Deus não é um Deus vingativo, um Deus rancoroso. Muito pelo contrário, Ele se entristece com tudo isso. Mas nós precisamos buscar a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas, que com muita sabedoria, com muita instrução divina, nós sairemos vencedores de tudo isso, nós superaremos
esse momento tenebroso, esse momento triste que nós estamos passando. E nós também, claro, devemos agradecer a Deus, porque se nós, ao levantarmos pela manhã e analisarmos, contemplarmos pelas nossas janelas, nós veremos os dias maravilhosos que o nosso Deus tem preparado para nós. Nós aqui de Rio Claro, não sei a realidade de algumas outras cidades ou até da capital do estado de São Paulo, nós aqui de Rio Claro, com a graça de Deus, nós não enfrentamos um inverno rigoroso. Pelo contrário, nós temos tido a graça de Deus, a misericórdia de Deus, de termos dias ensolarados, quentes, abafados, aquele céu de brigadeiro, aquele céu azul, que nós aqui em Rio Claro temos essa fama da cidade azul, do céu azul. E isso nós temos que agradecer. Hoje estava com a minha esposa e com a minha filha e eu estava pensando nisso, nesses dias maravilhosos que nós temos. É o cuidado de Deus, é a mão de Deus, é o amor de Deus em ação, em prática, para todos nós. E eu convido os irmãos para que reflitam isso a cada manhã, no seu momento de oração, no seu momento ali de fazer o café, de tomar o café da manhã. Contemplem o céu maravilhoso que nós temos, o sol que nós temos, porque os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento mostra as obras da mão de Deus. E é isso que nós precisamos, ter essa gratidão, essa alegria ao acordar e a cada manhã. E aqui também estão chegando os relatos, os pedidos de oração. Minha esposa até registrou aqui os nomes de oração. O pastor Gilberto também apresentou aqui o nome, a minha esposa disse da Ana, que é o mesmo do pastor Gilberto, a Camila, a Graci, a Roseli, o Leandro e a Wanda, e outros pedidos que têm chegado a nós. Nós vamos orar e esses nomes, que os irmãos que estão aqui acompanhando ao vivo podem ler nos comentários. Nós pedimos que os irmãos orem por esses nomes, principalmente na questão de saúde, na questão de propósito, de firmar os propósitos em Deus, de firmar a vida em Deus. É por isso que nós pedimos as orações para os irmãos que nos ajudem nessa corrente de oração, nessa corrente de intercessão, para que juntos nós levemos a Deus esses pedidos que são pedidos sinceros, pedidos sérios, e que nós cremos, temos a certeza, a convicção de que Deus vai tocar em cada vida, vai dar a resposta para cada pedido de oração. Porque por mais que nós muitas vezes não conheçamos, não saibamos quais são as necessidades, os motivos para orarmos pelos irmãos, nós temos que ter a consciência de que o nosso Deus maravilhoso, Ele sabe, porque Ele é o Deus que vê e provê. Então, só de nós orarmos por esses nomes, por esses pedidos de oração, levarmos ao conhecimento de Deus e pedirmos que Deus apresente a vontade dEle e os propósitos deles na vida de cada pessoa, que faça a vontade dEle na vida de cada uma dessas pessoas, essa oração já vai ser uma oração com muita eficácia, com muito poder, com muita autoridade, porque as nossas orações, elas têm muito efeito e muita eficácia. O Marcelo também aqui apresentou o nome, nós vamos orar, Marcelo, por todos esses nomes, também pelo nome que você apresentou aqui, com certeza, e Deus vai fazer a obra maravilhosa na vida de cada um. Nós cremos assim, nós oramos assim, porque nós temos que ter a esperança. O cristão ele tem que ter a esperança, a alegria, a sabedoria em conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
né? Lembrando os irmãos que amanhã, quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos ao vivo, né, no Facebook, na nossa live de quarta-feira. E amanhã nós vamos comentar um pouco na live sobre as cartas de Paulo, né? As cartas de Paulo ali a partir de Romanos, né? E vamos, né, incluir a carta de Hebreus, né? Porque nós cremos que foi escrita assim por Paulo. Então os irmãos podem aí fazer uma leitura dessas cartas, das cartas preferidas. E amanhã durante a live às 20 horas pelo Facebook, deixar os comentários, os trechos, né, preferidos ou a carta preferida de Paulo, que nós com certeza trataremos sobre isso. E o nosso culto de sexta-feira, né, o culto que será transmitido também pelo Facebook às 20 horas, a pregação será sobre os dons do Espírito Santo. As pregações já há 2 ou 3 sextas-feiras têm tratado sobre a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, depois a pessoa do Espírito Santo e o livro dos Atos dos Apóstolos. Agora será motivo da pregação os dons do Espírito Santo. E é muito importante que os irmãos que nos acompanham, que ouçam essa pregação de sexta-feira, que tomem nota dessa oração de sexta-feira, que aprendam, né, com essa pregação e que pratiquem isso, porque a questão dos dons do Espírito Santo, essa questão é muito séria, mas também é muito simples de nós entendermos. É que muitas vezes, infelizmente, alguns pregadores, ou até mesmo nós cristãos, né, nós temos o costume de querer dificultar, né, tornar complexa a questão dos dons do Espírito Santo. Mas a Bíblia Sagrada, ela é muito direta, muito objetiva em relação aos dons do Espírito Santo. E se nós entendermos, sabermos que é um assunto simples, tá, de nós compreendermos e também de colocarmos em prática, nós com certeza teremos um romper no nosso ministério, um romper nas nossas vidas. Então, eu convido os irmãos para que sexta-feira estejam atentos a essa pregação, que será com certeza um divisor de águas em muitas vidas, né? Muitas vidas aí que estão buscando a questão dos dons do Espírito Santo, buscam entender a questão dos dons do Espírito Santo, ou que até mesmo estão meio perdidas ou acham que é um assunto complexo. Prestem atenção, sexta-feira, às 20 horas, pelo Facebook, na página do Ministério Reinar com Cristo, que a pregação será sobre isso. E hoje, conforme está aqui, né, no comentário fixado, eu convido os irmãos para que abram em Marcos 14, 3. Marcos 14, 3. Eu vou ler aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, mas os irmãos podem ler na versão que preferirem, na versão que estão mais acostumados, porque a palavra de Deus, né, a intenção ali, o propósito da palavra de Deus é a mesma. Então, Marcos 14, 3. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Amém? O que eu vou comentar aqui agora rapidamente com os irmãos é uma aplicação desta palavra de Deus. É uma aplicação que nós podemos partir, né, desse trecho, desses versículos que nós lemos, desse versículo, né, que é só o 3, que nós lemos aqui do Evangelho de Marcos. Então, estando ali Jesus, né, em Betânia, na casa de Simão o leproso, estava ali, jantando ali, fazendo uma visita, de mais pessoas ali em volta dele. A mulher chegou
com um vaso de alabastro, né? O vaso de alabastro, o material do vaso é alabastro, né? É uma rocha branca, quase translúcida, quase um mármore, né? Porém menos resistente, né? mais frágil, mas é uma rocha clara, branca, e quase translúcida. Então o material do vaso era de alabastro. E dentro desse vaso de alabastro havia o nardo puro, né? Então nós temos que aqui dar a importância ao nardo puro, né? Muitas vezes falam, nossa, o vaso de alabastro, mas o que interessa aqui é o nardo puro, né? Então essa mulher ela pegou esse vaso de alabastro com um perfume, né, de nardo puro, preciosíssimo, e ela quebrou, né? Ela quebrou o vaso de alabastro e derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E qual é a aplicação que eu quero trazer para os irmãos aqui? Conforme nós já dissemos várias vezes, toda pessoa humana, né, seja homem, seja mulher, a partir do seu nascimento, é dotado, é formado de corpo, alma e espírito. Se nós lermos lá em Tessalonicenses 5:23, né, tem outras passagens que falam também de Hebreus, que separa o espírito da alma. Bom, sem dúvida nenhuma, o homem é tripartido: corpo, alma e espírito. O corpo humano é esse corpo periférico, em que nós temos contato com o mundo. É o corpo humano. É isso que vocês estão vendo aqui, né? A carcaça aqui, a minha carcaça. Dentro, né, do nosso corpo, nós temos a alma. E a nossa alma é mente, vontade e emoção. Mente, vontade e emoção. A nossa mente, as nossas vontades e as nossas emoções, os nossos sentimentos, elas estão na nossa alma. E todos nós temos isso. E a outra parte do corpo humano, dentro da alma, é o nosso espírito. É o nosso espírito humano. Que nós temos ali a comunhão, a intuição e a consciência. Então, repetindo: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Nós somos formados dessa forma. E qual que é a aplicação que eu quero trazer para vocês aqui dessa mulher que pegou o vaso de alabastro com nardo puro, preciosíssimo, quebrou, né? Liberando o nardo, liberando aquele perfume, aquela fragrância, e ali ela ungiu Jesus, ali ela passou, né? Ela derramou o bálsamo sobre Jesus. É que nós temos que ter essa atitude de pegarmos o vaso, né? O que é o vaso de alabastro? É a nossa alma. Nós temos que quebrar a nossa alma. Nós temos que quebrar, né? Literalmente quebrar, fragmentar a nossa alma para que o nosso espírito, né? Para que haja a liberação do nosso espírito. Vou explicar, detalhadamente. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, e nós só nos tornamos filhos de Deus no momento em que nós nos reconhecemos pecadores e aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, ele entra em nós e ele começa a habitar em nós junto com o nosso espírito humano, né? E então nós começa a agir, né? Começa o agir de Deus em nós. Porque com a nossa conversão, com a nossa entrega a Deus, ou seja, quando o nosso espírito está salvo, quando nós estamos salvos eternamente, Deus, ele começa a trabalhar em nós, né? De uma forma contínua, direta e muito objetiva, a questão de nós dominarmos a nossa alma, né? E que nós tenhamos o nosso espírito humano, em comunhão com o Espírito Santo, aflorado. Então nós temos que ali amortizar, deixar de lado as nossas emoções e as nossas vontades para fazer a obra de Deus. Nós precisamos agir
de uma forma espiritual. Né? Nós precisamos, é como nós temos aqui. Esse é um brinquedo de criança, um brinquedo da minha filha Catarina, né? Aqui, essa parte verde, nós temos o nosso corpo humano, né? Aí, nós temos aqui, é como se fosse uma matriosca, né? Que às vezes é difícil de abrir, Então, essa parte verde aqui é o nosso corpo humano, né? Essa carcaça que nós temos. Então, né, dentro do nosso corpo humano, nós temos aqui a nossa alma, né? Aqui está a nossa alma. Se vocês repararem aqui dentro, nós vamos ter esse roxo aqui, que aqui representa, né, uma ilustração do nosso espírito. Mas, então nós vemos aqui, a nossa alma e o nosso espírito está dentro. E para nós rompermos, né, não só na questão espiritual e também na questão material, nós precisamos que o nosso espírito rompa o lacre, aqui a questão da nossa alma. Por quê? Porque precisa prevalecer em nós o nosso espiritual. Por que precisa prevalecer o nosso espiritual? Porque o nosso espírito humano, como eu disse, é onde está a comunhão e está sendo ali junto com o Espírito Santo de Deus. E se nós somos cristãos, se nós somos seres humanos, claro, mas na questão espiritual, nós precisamos agir, né, no espírito. Nós não podemos agir na alma. Nós não precisamos agir, nós não podemos agir conforme as nossas vontades, as nossas emoções. Nós não vivemos de vontades e emoções. Como está escrito na palavra de Deus, o justo viverá e vive pela fé. Não está escrito lá que nós vivemos pelas nossas emoções, pelas nossas vontades, né? Pelos nossos sentimentos. Não. Porque tudo isso é enganoso. Nós precisamos e devemos viver de uma forma espiritual. Por quê? A partir do momento que nós somos filhos de Deus, Deus ele quer nos abençoar. Você não tem dúvida disso. Ele quer nos abençoar. Abençoar espiritualmente e materialmente. Mas, para isso, ele começa um trabalho em nós para que essa parte da alma, esse lacre da alma, seja rompido. Seja rompido. E muitas vezes, ele começa a trabalhar para quebrar essa casca. Ele precisa quebrar, ele precisa romper em nós. Só que o nosso Deus é um Deus muito ético, é um Deus que ele nos respeita. Ele não nos impõe nada. Ele não nos impõe o amor dele. Você conhece alguém que teve o amor de Deus, foi imposto por Deus para amar a Deus? Não existe isso. Deus é um Deus ético, é um Deus que respeita, é um Deus que dá o livre-arbítrio para a pessoa. Então, mas ele começa a trabalhar. Ele começa a trabalhar para quebrar isso. Então, olha, ele vai forçar, ele vai bater, ele vai querer arrancar, ele vai dar um jeito para abrir. E nós precisamos entender isso. Que muitas vezes nós somos afligidos, né? Nós somos tentados e testados pela mão de Deus. É difícil falar isso, né? É até forte falar isso. Mas nós precisamos ter a consciência de que a cada provação, a cada tentação, a cada momento ali que nós encontramos um obstáculo na nossa frente, nós precisamos, né, com a nossa consciência, né, com o nosso espírito ali, com o Espírito Santo, entender quando é a mão de Deus sobre nós. Quando é a mão de Deus trabalhando em nós. E nós vamos orar a Deus. Deus, é o Senhor trabalhando em mim. Que o Senhor faça a sua vontade em mim. Para que eu prossiga, para que eu saiba lidar, né? Para que eu saiba dominar a minha alma. E que floresça, que rompa o meu espírito. É isso que nós precisamos entender, porque muitas pessoas que estão na igreja, que buscam, que oram, essas pessoas muitas vezes elas chegam a um ponto de esgotamento espiritual. Esgotamento espiritual. Por quê? Porque essa pessoa ela não aceita e ela não deixa que o lacre da alma seja rompido. Ela não aceita, ela não entende que a mão de Deus está trabalhando na vida dela.
e ela começa um processo de frustração e chega ao ponto de esgotamento espiritual e até mesmo de abandono da fé. Começa até a criticar Deus, começa até a criticar o trabalho da igreja. Por quê? Porque não tem esse entendimento, não tem esse alcance, né? Por que nós vemos aquela pessoa que realmente se converteu, aquela pessoa que realmente busca a Deus há anos, mas que ela não apresenta um processo de progresso, né? Um processo de melhora na vida dela, né? Por que isso? Porque essa pessoa ela tem uma vontade forte dela, ela tem as emoções fortes, ela tem a mente forte dela. Ela não permite que Deus quebrante isso nela. Ela não permite o trabalhar de Deus, né? Nós precisamos, repito, ver a mão de Deus na nossa vida. Porque nós vendo a mão de Deus na nossa vida, nós vamos parar com essa vitimização de dizer que o meio ambiente em que nós vivemos, o ambiente em que nós estamos é difícil, que as circunstâncias que são as culpadas, né? E que eu continuo nas trevas, eu continuo no desespero. Por quê? Porque não entende esse trabalhar e não permite, né, esse trabalhar. É por isso que nós precisamos orar a Deus para que Ele revele a nós quando é o trabalhar dele, o tratar dele em nós. Porque se nós entendermos que é Deus trabalhando nessas circunstâncias, nós vamos vencer isso, nós vamos ultrapassar isso. E nós precisamos entender que a palavra de Deus é bem clara, de que Ele não permite que venha até nós, Deus não permita que venha até nós tentação, provação maior do que nós podemos suportar. Olha só como Deus, Ele respeita isso, como Deus proporciona isso, né? Ele não vem a nós provação, tentação maior do que nós podemos suportar, entendeu? Então, se nós permitirmos o trabalhar de Deus, né, na nossa alma, o agir de Deus, né? Deus, haja em mim. Deus, que haja em mim o processo de liberação do meu espírito, para que eu seja espiritual e não carnal, não almático, né? Aí, ó a nossa alma aqui, ó. Aí Deus vai trabalhando, ó. Aí ocorre a liberação do nosso espírito, né? Essa casca, esse lacre da alma sendo rompido, nós nos tornamos seres mais espirituais, né? O trabalhar do Espírito Santo no nosso espírito humano é bombástico, é uma dinamite, né? É uma dinamite que com certeza traz mudanças, traz transformações e impacta não só a nossa vida, mas também aos que estão ao nosso redor. E nós precisamos disso para que nós possamos trabalhar na vida das outras pessoas. Nós precisamos disso em nós, para que ocorra a liberação em nós e nós possamos levar isso adiante. Para que nós ministremos nas outras pessoas com autoridade, com poder. Realmente ali o trabalhar no espírito. Porque, infelizmente, muitas pessoas trabalham para Deus, cooperam na obra de Deus de uma forma almática, né? De uma forma cheia da própria mente, das vontades e das emoções. E isso é prejudicial não só para a pessoa, mas também para os que estão ao redor delas, para os que recebem, né, a ministração ou a palavra delas. Muitas vezes, isso é muito... Nós podemos acompanhar isso no louvor, né? Ali no momento de louvor das igrejas, as pessoas, não só as pessoas que tocam, mas as pessoas que ouvem, né, que estão ali, elas começam a trabalhar de uma forma almática, né? Elas não adoram a Deus, né, em espírito e em verdade. Elas adoram a Deus na alma. Então você vê aquela pessoa que muitas vezes está chorando, está caindo, está rodando e vai, meu Deus. Muitas vezes, precisamos tomar cuidado, né? Falando de mim mesmo. Muitas vezes é a alma, é a emoção da pessoa, né? São os sentimentos da pessoa aflorados. E isso para Deus não tem valor. O que tem valor para Deus é quando nós o adoramos em espírito.
Entenda, não estou dizendo aqui que é errado chorar, que é errado se emocionar, né? Não só no louvor, como também em orações. Não, isso não. Mas isso tem que ser uma consequência, tem que ser um sinal do nosso espírito humano, né, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Né? Então, eu faço essa ressalva, tá? Não é uma crítica a isso, não. É que nós temos que nos policiar, temos que vigiar, né? Para que nós não façamos uma adoração a Deus na alma, né? Que daí para Deus não tem valor algum. Então, irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam, que nós temos que ter esse trabalhar. Nós temos que entender que a nossa alma, ela tem que dar espaço ao Espírito. Ela tem que estar inclinada pelo Espírito, para que nós tenhamos uma vida em abundância e uma vida de paz. Porque se nós permitirmos que a nossa alma esteja aflorada e que a nossa alma ela faça as vontades da nossa carne, que ela impulsione a nossa carne, o nosso corpo, nós vamos viver uma vida fraca, uma vida raquítica e uma vida caminhando para a morte espiritual. Porque nós fomos feitos por Deus para que nós sejamos na eternidade seres espirituais e para que nós caminhemos, né, no Espírito. Lá em Gálatas e outros livros, nós vemos que andemos no Espírito, caminhemos no Espírito, busquemos o Espírito. Por quê? Porque é isso que interessa a Deus. É para isso que Deus trabalha na nossa vida. Para que nós amortizemos, deixemos de lado a nossa alma e deixemos que o nosso espírito, né, seja liberado. Para que do nosso espírito flua na vida das outras pessoas. Se nós entendermos isso e praticarmos isso, nós romperemos espiritualmente, nós receberemos, enfim, as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Porque, conforme eu disse lá no começo, Deus ele quer nos abençoar, ele precisa nos abençoar, mas para isso nós precisamos permitir, né, que ele trabalhe em nós, que ele trabalhe na nossa alma, que ele trabalhe de forma que o nosso espírito, com o Espírito Santo de Deus, seja liberado. E então começa o fluir, o receber das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos passar anos e anos sem permitir esse processo de quebrantamento. Esse processo de quebrantamento que é divino, que é de Deus, e que nós temos que entender e que nós temos que receber isso de Deus. Permitamos isso. O nosso vaso de alabastro precisa ser quebrado. Porque o nosso vaso de alabastro, ele não tem valor nenhum. Por mais bonita que seja a nossa alma, por mais bonita que seja, boa que seja a nossa vontade, as nossas emoções, e tudo isso é incomparável ao preciosíssimo nardo puro. Preciosíssimo nardo puro, que representa o nosso espírito em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Essa é a aplicação que nós podemos fazer dessa passagem maravilhosa da Bíblia, né? Que nós entendamos que o mais importante é o que está dentro do vaso. O mais importante é o que está dentro da nossa alma, que é o nosso espírito, né? Nós precisamos permitir que o nosso homem exterior seja destruído, para que, enfim, o nosso espírito seja liberado, para que nós vivamos uma vida transformada, uma vida próspera, uma vida abundante. Porque nós precisamos, depois da salvação do Espírito, da salvação da nossa alma. Não é fácil. Não é fácil, é complexo,
mas ao mesmo tempo é complexo, mas ao mesmo tempo é simples. É simples de nós entendermos e colocarmos isso na nossa consciência. E é complexo por quê? Porque é um processo diário. É um processo diário. A salvação da nossa alma é da nossa conversão até a nossa morte. Não tem como nós, olha, eu cheguei num ponto da minha vida que a minha alma está salva. Estou feito. Não. É engano. É um processo. É uma sucessão de atos. É dia após dia. Nós deixarmos de lado a vontade, as nossas próprias vontades para fazermos a vontade de Deus. É assim que nós caminhamos para que a nossa alma seja quebrada e que ocorra a liberação do nosso espírito. É como eu representei aqui, né, no corpo, né, ali nessa parte verde aqui, vou repetir para os irmãos aí, ó, nosso corpo. Dentro do nosso corpo, aqui está a nossa alma. E depois da nossa alma nós temos o nosso espírito. Então nós precisamos quebrar esse vaso de alabastro, que é a nossa alma, para que ocorra a liberação do nosso espírito. Né? Que ele sim, o nosso espírito em comunhão com o Espírito Santo, é um nardo puro e preciosíssimo. Entendo, irmãos? Eu deixo essa passagem, né? Eu fiz essa ilustração aqui com esse brinquedo para ficar, quem sabe, um pouco mais didático, né? E os irmãos podem refletir, podem orar em cima disso, podem ler, né, a passagem de Marcos 3 e fazer essa aplicação na vida de vocês, que com certeza vocês vão perceber, vocês vão ter aí uma vida transformada, uma vida de bênção, um ministério rompendo, porque nós precisamos caminhar com Deus, caminhar com o Espírito Santo. Nós precisamos andar no Espírito para cooperarmos na obra de Deus. Com certeza isso nos trará mais paz. Com certeza isso vai nos consolar. Né? Não vai permitir que nós cheguemos ao ponto do esgotamento espiritual, né? Da nossa frustração espiritual. E aqui, para finalizar, eu oro a Deus, né, para que traga a revelação dessa palavra, dessa aplicação para nós, para mim e para vocês. Para que Deus coloque em nós e nos apresente, né, a revelação disso, do quebrar da nossa alma, do romper da nossa alma, para que haja a liberação e o fluir do nosso espírito. Eu peço para que Deus coloque isso nos nossos corações, nas nossas consciências, para que Ele trabalhe isso em nós, para que nós tenhamos a ajuda dEle, para que nós alcancemos esse romper. E também, eu voltando ao início, aqui pedir pelos nomes que foram apresentados pelos irmãos, né? Muitas vezes, muitos pedidos em relação à saúde, outros em relação a propósito de Deus, outros em relação à salvação, à libertação. E aqui nós oramos e levamos à presença de Deus cada nome apresentado. Porque o nosso Deus é o Deus que veio prover. E é o Deus que quer abençoar. É o Deus que salva, liberta e cura. É o Jeová Rafá. É o Deus que tem o bálsamo de Gileade, né, para colocar nas nossas feridas. Porque pelas pisaduras de Jesus Cristo, pelos ferimentos de Jesus Cristo, pelo sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós recebemos, né, as nossas curas, nós fomos sarados. E nós cremos isso, nesse poder do corpo de Cristo Jesus, sobre as nossas vidas para nos curar das nossas enfermidades. E também nos pedidos ali, né, de libertação, de salvação, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. A Ele é dado o poder de dar a vida e de tirar a vida. Nesse interstício, nesse espaço entre o nascimento e a morte, nós somos imortais. Porque primeiro Deus precisa operar em nós todos os propósitos dele para nós, todas as vontades dele em nossas vidas, para então, né, nós morrermos.
Enquanto nós não praticarmos, não fizermos, não realizarmos todas as vontades de Deus, nós somos seres imortais e nós cremos nisso. E é por isso que nós estamos na mão de Deus e é por isso que nós oramos a Deus para que nos abençoe, para que nos proteja, para que nos encha de saúde, de paz, de prosperidade e para que o Espírito Santo nos console. E que nós cremos que, como está lá escrito em Romanos, que Jesus e também o Espírito Santo estão intercedendo por nós. E nós agradecemos também, pelo cuidado diário de Deus nas nossas vidas. Eu quero aqui também pedir, por essa semana, por esse resto de semana na vida dos irmãos. Nós teremos aí alguns dias, ao findar desse mês de julho, e já iniciaremos o mês de agosto, que será sem dúvida nenhuma um mês de mudanças, um mês de vitórias, um mês de conquistas, um mês que nós vamos enxergar a mão de Deus cuidando das nossas vidas. Nós vamos enxergar a mão de Deus cuidando da nossa nação Brasil. A mão de Deus tocando nessa questão de saúde pública. A mão de Deus tocando nessa questão da pandemia. Os irmãos vão poder observar que a partir de agosto nós teremos um trabalhar de Deus, nós teremos um mover de Deus, nós teremos um transformar de Deus. E nós romperemos para dias melhores, para meses melhores, porque nós estamos caminhando para os últimos meses do ano. Acreditem, parece exagero, mas nós já estamos em agosto, nós já estamos no mês 8. E do mês 8, do mês de agosto, é um mês que até chegar dezembro, até chegar ali a maravilhosa data do Natal e do Ano Novo, vai ser muito rápido. Passa tudo muito rápido. Mas, como os irmãos têm percebido, tudo caminha, e nós cremos nisso, para que nós entremos em agosto. E ali, a partir, quem sabe, da segunda semana de agosto, nós vamos gozar, nós vamos usufruir do melhor de Deus para as nossas vidas, do melhor de Deus para a nossa cidade de Rio Claro, do melhor de Deus, missionária Ju, para a cidade de Piracicaba, porque essa é a nossa regionalização dentro ali do plano estadual, do governador, do plano São Paulo. Nós aqui de Rio Claro e vocês aí de Piracicaba estamos na mesma situação, estamos no mesmo enquadramento político e sociológico. Mas nós vamos ter o agir de Deus nas nossas vidas, nós vamos ter a bênção de Deus, nós vamos ver Deus mostrando o amor dele, o controle dele, o agir dele na questão de saúde pública. E aqui eu reforço também o pedido para que Deus nos abençoe com muita sabedoria, com muita inteligência, com conhecimento, para que nós saibamos lidar com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, com os problemas, os obstáculos que chegam até nós, e também a sabedoria e o conhecimento para que nós saibamos lidar com as bênçãos de Deus que chegam até nós. Porque a bênção de Deus, quando chega para nós, nós temos que ter sabedoria para receber e para usufruir disso. E que nós tenhamos, então, isso da parte de Deus, também na questão das bênçãos, da prosperidade, porque Deus é um Deus de prosperidade. Se nós lermos desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver que Deus, ele prosperou o povo dele. Ali nós vamos ver a mão de Deus, o cuidar de Deus, o agir de Deus no povo de Deus. O povo de Deus é um povo próspero, porque Deus é o mantenedor, porque Deus é o que vê e provê, e nós cremos isso. E aqui eu peço para que os irmãos fiquem na paz de Deus que excede todo entendimento, no consolo do Espírito Santo, na mão de Deus, e que permitam que o vaso seja quebrado e que o nardo puro, preciosíssimo, seja liberado. Fiquem na paz, fiquem nessa palavra, e que Deus continue abençoando a vida de cada um, o lar, o emprego e os negócios. Nós teremos
né, dias melhores. Nós viveremos dias de prosperidade. Recebam isso em nome de Jesus. Eu recebo. E que os irmãos recebam em nome de Jesus, né? Isso da parte de Deus. E que vocês tenham uma boa noite. E eu agradeço pela companhia. Um abraço a todos e até amanhã na nossa live de quarta-feira pelo Facebook às 20 horas. Muito obrigado.